Meu nome é Sibeli Lumares, sou acadêmica de medicina do 10º período da Universidade de Brasília e hoje eu vim apresentar o meu PIBIC. Eu fui orientada pelo Dr. João Batista de Souza e o tema do meu trabalho foi adenocarcinomas retais em adultos jovens, apresentação clínica, estadiamento patológico e desfechos oncológicos. As palavras-chave do meu trabalho foram câncer retal e adenoma de colo. O câncer coloretal é uma patologia com uma alta incidência e mortalidade. É esperado que no ano de 2020, 40 mil novos casos ocorrerão de câncer coloretal no Brasil, sendo que um quarto desses são de câncer retal. Com relação ao câncer retal, ele tem maior incidência em pacientes idosos, principalmente na faixa dos 65 anos. E observou-se na última década uma maior incidência em adultos jovens, ou seja, com idade inferior a 50 anos. Alguns fatores se associam à predisposição ao câncer retal, como a hereditariedade. Contudo, a maior parte dos cânceres retais são esporádicos, ou seja, que não têm associação hereditária. O objetivo do nosso trabalho é verificar se a idade influencia a apresentação clínica e o estadiamento patológico de adenocarcinomas retais em adultos jovens em comparação aos adultos mais velhos atendidos e tratados no Hospital Universitário de Brasília. A nossa metodologia, nós estudamos pacientes que tiveram um diagnóstico histológico de adenocarcinoma de reto e foram operados no serviço de coloproctologia do Hospital Universitário de Brasília entre janeiro de 2010 e março de 2022. A nossa população foi categorizada em dois grupos, sendo um com idade superior ou igual a 50 anos e os pacientes jovens, aqueles com idade inferior a 50 anos. Os critérios de exclusão foram tumores síncrones, polipose e adenomatosa e pacientes menores de 18 anos. As nossas variáveis analisadas foram demográficas, epidemiológicas, estado físico segundo a American Society of Anesthesiology, o ASA, e sintomas e estadiamento patológico propostos pela American Joint Committee of Cancer. E o tabagismo, consumo de álcool, índice de massa corporal, IMC, e também comorbidades como diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. Quanto às nossas variáveis, a análise estatística utilizada foi o teste X ao quadrado, o teste T-Students, e o nível de significância foi fixado no valor P menor do que 0,05. Os nossos resultados, observamos que pacientes com idade igual ou superior tiveram maior frequência de tabagismo, com uma significância estatística de P igual a 0,0063. O mesmo foi observado com o álcool, que aqueles pacientes que tinham consumo atual ou prévio de álcool tiveram uma maior frequência, desse consumo, sendo os pacientes com idade superior a 50 anos, com uma significância estatística de P igual a 0,0045. Quanto aos pacientes de grupos jovens com idade inferior a 50 anos, foi observado que esses pacientes apresentavam uma classificação anestesiológica ASA 1, com uma significância estatística de P igual a 0,0043. Critérios como estadiamento e também a questão de manifestação clínica não apresentaram significância estatística entre os grupos, apresentando uma divergência com a literatura. Contudo, os dados literários, alguns mostram que o estadiamento em pacientes jovens, em geral, é um estadiamento mais avançado. Contudo, esses dados ainda são controversos. Diante dessas análises, concluímos que ainda há muitas divergências em relação ao adenocarcinoma retais em jovens, sobretudo quanto à sua forma de apresentação clínica e seu comportamento biológico, sobretudo o aumento de sua incidência em idades cada vez mais precoces, como provável carcinogênese acelerada, o que indica a necessidade de estudos com bases moleculares. Desde já agradeço, coloco as minhas referências e me coloco à disposição para contatos. Obrigada.